Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula no módulo de álgebra linear. Nessa aula você vai subir mais um degrau, ok? Hoje nós vamos ver matriz, né? Rodolfo, o que é matriz? Calma, calma que você vai conseguir, ok? Então, vamos recapitular aqui o que nós vimos na nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós vimos o que era um vetor, né, e um escalar. Então, se você não assistiu essa aula, volta lá, que é muito importante que você tenha esse conceito, né, do que é um vetor, do que é um escalar. Mas vou rapidinho aqui dar uma pincelada para que você recapitule. Escalar, né, na definição da matemática, é um número real. Né? Pode ser um número com vírgula, pode ser um número inteiro, pode ser um número natural, pode ser, né, traduzindo, uma fração, um número negativo, um número positivo, ok? Uma raiz quadrada. Então, isso, né, é um escalar, né? É um número. E a representação desse número, Rodolfo, como é que é? A gente pode representar um escalar com uma letra minúscula. Tá ali, ó, um x, ok? Então, um exemplo, Rodolfo, de um escalar. Por exemplo, o 7, o 8, isso são escalares, ok? O menos 15, por exemplo, ok? Então, pegamos o conceito de escalar. Rodolfo, e o que é vetor mesmo? Recapitulando, vetor. Vetor, né, dentro aqui do nosso estudo, podemos dizer genericamente que é o conjunto de escalares. Quando eu junto todos os escalares ali, ou alguns escalares, eu formo um vetor. Então, por exemplo, o vetor também é representado, né, com a letra minúscula. Tem geralmente aqui uma setinha em cima para representar que é um vetor. Tenho um cochete em volta dele, né? Então, tenho aqui um vetor 1, 2, 3. Isso é um vetor, ok? Ele pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. Tudo bem? Provavelmente, se você está familiarizado com a parte da computação, como eu disse na aula passada, né, é muito importante, né, o analista de dados. Hoje em dia, no modo geral, a pessoa ter algumas coisas que são importantes, são fundamentais para o nosso dia a dia, da tecnologia, do mundo em que vivemos, né? Computação, a gente perceber de programação, a gente perceber, entender, dominar a nossa língua, o inglês, né? E se a gente tiver também um conhecimento, uma lógica matemática, esquece, ok? Estamos no caminho. Então, você não quer só aprender aqui por aprender, você quer evoluir. Eu bato sempre nessa tecla, né? Você está aqui não só por fazer o curso para pegar um diploma, não, você quer se tornar um profissional melhor. Então, né, temos que evoluir a cada momento. E um vetor, né, na computação, na programação em si, provavelmente quem está mais familiarizado já viu esses símbolos matemáticos, né, o colchete, dentro da programação. Quando a gente fala de array, quando a gente monta um array, a gente trabalha com esse colchete. Então, é a mesma coisa. Um vetor nada mais é também do que um array, ok? Então, você já pegou aí o conceito. Ah, Rodolfo, eu trabalho com Python. E eu vi lá no Python que quando eu trabalho com array, lá com NumPy, né, eu utilizo a biblioteca ND Array 1D. O que é isso, Rodolfo? Isso representa, né? Você já viu isso lá? Isso é um array. Isso é um vetor, ok? Quando você trabalha lá com o NumPy, você vê que isso é um vetor. Mas, Rodolfo, eu já vi que tem o 2D, tem o 0D,
tenho 3D. O que é isso? A gente vai ver isso, mais à frente eu vou comentar sobre isso. Mas eu quero que você entenda agora o que é o vetor. O vetor, podemos dizer que é um conjunto ali de escalares, né? Juntei alguns escalares. Tudo bem? Eu posso multiplicar um escalar por um vetor, né? Isso é importante que você saiba, está lá na última aula. Mas agora vamos falar sobre matriz. Rodolfo, o que é matriz? Matriz, eu posso dizer que seriam alguns vetores juntos, né? Na programação, você provavelmente já viu um array dentro de um array. Por exemplo, eu tenho aqui um array. Deixa eu escrever aqui. Eu tenho aqui um array grande e dentro aqui eu tenho outros arrays, ok? Então, isso é uma matriz, né? Mas, matematicamente, ela tem uma representação, né? Como que é a representação de uma matriz? A matriz, ela vai sempre ter, né, uma letra maiúscula e embaixo ela vai ter um número, né? Esse número embaixo, a gente diz que é o tamanho da matriz. E uma matriz, ela é o quê, Rodolfo? Uma matriz é uma tabela organizada, né? Uma organização em linhas e colunas. Isso é uma matriz, uma organização numérica, né? Em linhas e colunas. Então, quando você trabalha no Excel, a base do Excel é uma matriz. Tudo ali está organizado em matriz, em linhas e colunas. Então, aqui você vê que eu tenho o M e o N. O que isso significa, Rodolfo? Isso significa o tamanho da matriz. O M, a primeira letra, é a quantidade de linhas dessa matriz. E o N, a segunda letra, a quantidade de colunas dessa matriz. Isso é muito importante. Então, você já entendeu que a primeira letra representa a quantidade de linhas, segunda, colunas. Depois, Rodolfo, você colocou aqui esse A e J. O que isso significa? Então, isso é muito importante. O A maiúsculo representa o quê? O nome ali, a representação da matriz. O A minúsculo representa o elemento dessa minha matriz. Os elementos que estão dentro da minha matriz, que vão compor essa minha matriz. E esse I e J, Rodolfo, que aparece ali? Esse I e J representa também a linha e a coluna que esse elemento está. Seria a coordenada, o endereço, né? Vamos dizer assim, o endereço desse meu elemento, ok? Então, aqui vamos construir só para você ver. Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A, 3, 2. Esse é o tamanho da minha matriz, ok? Esse 3 representa o quê, Rodolfo? Primeiro, aqui, quantidade de linhas. Segundo número, quantidade de colunas. Então, vamos construir essa matriz aqui para você ver. Então, eu tenho aqui 3 linhas. Vou colocar aqui, ó, L1, L2, L3. Tudo bem? Agora eu vou colocar quantas colunas? 2 colunas. Então, vou chamar de C1 e C2. Tudo bem? Vamos lá. Acompanha comigo. Se a minha matriz está sendo representada pela letra maiúscula A, o meu elemento vai ser o quê? Representado pela letra minúscula Azinho, né? Vai ser um A menor, minúsculo. Então, eu vou colocar aqui o A. Todos aqui vão ter A. Ok? Rodolfo, por que você colocou assim? E o número deles? Vamos lá, vamos colocar o número. Esse primeiro A aqui, o que vai ser? Ele está na primeira linha e o quê? Na primeira coluna.
Tá ali. Depois, o do lado dele aqui, primeira linha e segunda coluna. Parte de baixo, segunda linha, primeira coluna e assim por diante, né? Segunda linha, segunda coluna, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Isso daqui tem sempre uma ordem. Qual é a ordem, Rodolfo? Sempre da esquerda para a direita. Olha aqui, ó, da esquerda para a direita, para você construir a sua matriz. E de cima para baixo. De cima para baixo. Sempre assim, Rodolfo? Sempre assim para você construir a sua matriz. Tá bem? Então, atenção a isso. Primeiro, linha e coluna. Trouxe aqui para vocês essa aqui uma tabela, ok? Onde tem aqui pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, uma tabela simples de Excel, né? Então, altura, peso e idade. Rodolfo, tem como representar isso em matriz? Tem, olha aqui, ó. A representação disso em matriz. Uma tabela, né? A única diferença para a matriz é que na tabela eu tenho ali nomes, né, a cada variável dessa, né? Aqui eu tenho a altura, eu tenho o peso, tenho aqui o nome da pessoa, né? Então, se eu fosse ligar, quem é que seria o meu A11? Seria essa pessoa, né? Pessoa 1, altura 1,70. Então, a orientação é a mesma, ok? Só que eu abstraí aqui dessa tabela os dados para montar aqui uma matriz. Tudo bem? Rodolfo, existe só esse tipo de matriz ou existem diferentes tipos? Vamos ver aqui. Tipos de matrizes. Trouxe aqui para a gente conhecer, né? Que eu sei que você quer evoluir, você quer aprender, eu sei disso. Então, trouxe aqui para a gente aprender um pouco mais aqui, né? Esses diferentes tipos de matrizes. Rodolfo, eu estou observando e essa matriz linha, você representou ela com parênteses. Na de baixo, você representou ela com colchete. Tá certo ou tá errado? Uma pergunta para vocês. Posso representar com parênteses ou foi um erro meu? Quem disse que sim, está correto. Pessoal, deixa eu apagar isso daqui. Quem disse que sim está correto. Por quê? A representação de matriz, ela pode ser tanto representada em parênteses quanto em colchete. Ok? Rodolfo, mas eu já vi também uma matriz sendo representada assim, ó. 1, 2, 3, 4. E eu lembro que tinha o quê? Uma barra de um lado, uma barra de outro. Não, isso não é matriz, ok? Isso é representação de determinante, isso é um outro assunto, ok? A gente não vai ver nada disso aqui, mas só para você saber, a representação de matriz é um parênteses ou um colchete. Então, isso é muito importante para que você visualize isso. Vamos lá. Então, eu tenho aqui matriz linha, né? Tenho aqui na horizontal, matriz coluna na vertical, matriz retangular, né? Se você ver, aqui ó, é uma matriz de 2. Deixa eu pegar outra cor. Uma matriz 2, duas linhas e 3 colunas. Uma matriz 2 por 3, ok? Então, isso é uma matriz retangular. Tem uma matriz quadrada. Rodolfo, o que é uma matriz quadrada? Observa aqui qual o tamanho dessa matriz. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. O que isso significa? O número de linhas igual ao número de colunas. Quando isso acontece, a gente diz que temos uma matriz quadrada. Mas sempre tem que ser 3 por 3? Não. Se eu tivesse uma matriz 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, isso também é chamado de matriz quadrada, quando sua quantidade de linhas é igual à quantidade de
colunas. Tudo bem? Matriz identidade, ela tem uma particularidade aqui, ó. A sua diagonal principal, ok? É sempre 1. E embaixo e em cima, né, os números, os elementos embaixo e em cima, né, são sempre 0. Então, é uma matriz, quando a gente bate o olho, diagonal principal 1, em cima 0, embaixo 0, a gente já sabe que é uma matriz identidade. Tudo bem? Matriz triangular. Por que, Rodolfo, desse nome? Porque ela forma aqui um triângulo, olha. Se você observar, o triângulo meu ficou mais ou menos, mas forma um triângulo. Esse triângulo pode ser inferior ou superior, tudo bem? Embaixo aqui da minha diagonal principal. Pode ser lá para cima ou embaixo. E matriz simétrica. O que é isso, Rodolfo? Se você observar aqui, ó, já vi aqui, tá... Opa! Deixa eu corrigir aqui. Aqui é o número 7. Então, se você observar aqui, vou marcar para vocês verem, menos 3, 5, 5. E, deixa eu pegar aqui uma outra cor, 7 e 7. Você tem a diagonal principal dividindo, tanto na parte superior quanto na parte inferior, temos os mesmos números. Então, a gente diz que temos uma matriz simétrica, ok? Então, isso aqui foi para a gente ter um pouco mais de conhecimento, que não existe só um tipo de matriz, existem algumas matrizes que têm um nome específico, né? Para a gente conhecer um pouco mais das matrizes. Mas, Rodolfo, onde que eu vejo isso no meu dia a dia como analista de dados? Como analista de dados, você vê isso a todo instante, né? Quando você trabalha, manipula uma planilha no Excel, ou você manipula ali um data frame e tal, você está trabalhando com matriz, né? Quando você trabalha ali com Panda, você limpando algum dado ou analisando ali, né? Você está trabalhando com matriz também, né? Por baixo dos panos você está trabalhando com matriz. Quando você trabalha com machine learning, quando você cria seu dataset, né? Isso também é matriz. Todo isso, todo esse conceito aqui é de matriz, ok? Então, matriz está em todo o momento aqui quando você está trabalhando com a análise dos dados, ok? Então, muito importante a gente ter esse conhecimento. Então, na próxima aula, a gente vai aprender como a gente faz algumas operações utilizando matriz, ok? O objetivo é que você consiga somar matrizes, consiga multiplicar, e aí você vai evoluindo cada vez mais nesse conhecimento. Então, te espero na próxima aula.